O que ainda tem são algumas sementes duras caídas lá pelo chão. Mas bico fino e longo não consegue pegar essas sementinhas, quebrar essas sementes. Agora, se ainda tivessem aqueles que têm bico grande, esses conseguiriam quebrar essas sementinhas e comer. Só que não tem mais. Mas por que não tem mais? Porque à medida que grupos vão se especializando, vai diminuindo a quantidade de opções de variação. É assim que funciona. A ciência tem descoberto isso. Ou seja, o processo normal não é um processo de evolução, mas sim um processo de extinção. A adaptação ocorre? Claro que ocorre. Os evolucionistas aceitam a adaptação. Nós estudamos a adaptação. E a gente até brinca com a adaptação de vez em quando, porque a gente precisa mexer um pouquinho com a adaptação. Agora, como que funciona esse tipo de adaptação? O pé do pato vai mudar só porque agora ele quer andar na areia como a gente. Não, pé de pato vai continuar sendo pé de pato. É que a gente de vez em quando gosta de entrar na água e o pezinho do pato é um negócio simpático, então a gente faz uns de borracha. Essa é uma grande adaptação, mas isso aí não é evolução. Então nós precisamos entender que existe um limite da capacidade de adaptação. Isso é o que os criacionistas têm dito. O que os evolucionistas têm dito? Que a adaptação é ilimitada. Vai adaptando, 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 adaptando. E de ameba chegamos nós aqui. Só por meio de adaptações. A ameba adapta-se? Claro que sim, nós sabemos disso. Mas ela chegaria a adaptar-se a tal ponto de, em alguns bilhões de anos, virar seres humanos? Não. Porque a ameba sempre consegue adaptar-se como ameba. Cavalos conseguem adaptar-se como cavalos. Aves adaptam-se como aves. Répteis adaptam-se como répteis. E assim por diante. Isso é o que a ciência descobriu. A favor do criacionismo ou a favor do evolucionismo? Criacionismo. Para onde nós olhamos, nós vemos as evidências. É que muitas vezes nós não conhecemos os argumentos. Dentro da área de informação genética, é algo fabuloso. Tenho mencionado esse exemplo, aqueles que nunca ouviram, talvez, vamos ver se você coloca o pacote todo junto aí. Nós somos apenas um pacotinho de informação genética desdobrado. Um programa de software incrível. Dentro de cada célula do seu corpo, com exceção das células vermelhas, existe um genoma completo. Nesse genoma completo, tem toda a informação genética de como fazer você. Já imaginou informação de como fazer um olho? Imagina você escrevendo um livro. Como fazer um olho? Eu já vi um livro dessa grossura na prateleira de um médico amigo meu a respeito das funções do olho. Tinha mais ou menos umas 2.000 e poucas páginas lá. Isso é só para mostrar como que o olho funciona. Não era nem como fazer o olho. A informação de como fazer o teu olho, o teu ouvido, aqueles que não estudam muito assim, ou aqueles que gostam de estudar, como é que você sabe que você está em pé? Como é que você sabe que você está deitado? Varia de pessoa para pessoa. Eu, quando estou nos voos por avião, é tão fácil sentir quando o avião fez uma curvinha. Tem gente do lado que nem percebeu. O avião pode estar até caindo, eles acham que o avião está em linha reta ainda. É um mecanismo que está aqui no nosso ouvido, que nos auxilia a saber. É um tipo de um giroscópio. Ele te diz se você está de lado, se você está reto, se você está caindo para frente, caindo para trás, coisas desse jeito. É um super iPod isso daí. Totalmente, é melhor do que o Wii. Mas super bem definido. Todas essas informações de como fazer você, estão todas elas guardadas dentro de um filamento fininho. É um filamento de aproximadamente 1 metro, 2,10 metros de altura, cerca de 2 nanômetros de diâmetro. Ali dentro existem 3.164.700.000 letrinhas genéticas perfeitamente organizadas para fazer você. Daí essa questão da informação genética se torna muito importante, porque se você pegar uma dessas letrinhas e mudar, sabe o que acontece? Você fala, não acontece nada. Claro que acontece. Uma letrinha que muda, por exemplo, na sequência da hemoglobina, troca uma delas só e você tem anemia falciforme. É uma letrinha só a diferença. Só uma. Que código é esse, afinal de contas? Porque antigamente acreditava-se que matéria
produz vida, ou teria produzido vida espontaneamente. A ciência do século XX, principalmente a genética, o que ela nos apresentou é o seguinte, que matéria só poderia produzir vida se houvesse informação. É isso que o nosso DNA faz. O nosso DNA vai juntando os negocinhos, manda informação, coloca esse negócio todo junto e de repente você tem uma proteína. Daí, primeiro você tem um aminoácido, aí eles colocados na ordem correta, daí você tem uma proteína. Essa proteína vai fazer uma função, vai fazer você funcionar, vai virar célula. Tudo aquilo que a gente precisa. Agora, esse aspecto de informação é muito relevante. Porque informação não é apenas junção de símbolos. Ali vocês estão vendo duas frases. Uma delas, a de cima, com o mesmo número e os mesmos símbolos, ou seja, as mesmas letras que a de baixo. Por que a de cima não faz sentido? Porque, gramaticalmente falando, ela não significa nada. Precisa ter uma sequência correta para fazer sentido. A mesma coisa ocorre com a informação genética. Ela precisa estar na posição correta. Daí sim você tem órgãos sendo produzidos. Aí sim você tem funções acontecendo. Se isso não ocorrer, é impossível. Agora, onde toda essa informação fica guardada? Dentro de uma das máquinas mais fabulosas, chamada célula. Dá para imaginar, se você, não sei, no meu aqui não tem, mas se você tiver uma Bíblia qualquer hora, aí pega a sua Bíblia, dá uma olhada num pontinho final, em qualquer linha da sua Bíblia, ou pode pegar no caderninho mesmo da Fiel, olha um pontinho final. Esse pontinho final, geralmente uma frase, tem menos de meio milímetro de diâmetro. Você entrou no mundo desse tamanho. E eu também. Você era um pontinho. Isso é um óvulo fecundado, um zigoto. Agora, como desse pontinho poderia chegar alguém como você? Que código é esse? Que informação é essa que produz toda essa complexidade? É o que eu mencionei. Toda essa informação, toda essa complexidade está altamente codificada. E o que nós aprendemos é que todas as funções que a vida possui são nada mais, nada menos do que o resultado de código. Aqueles que trabalham com computadores conhecem um pouquinho melhor isso aí, né? Vai trabalhar lá no seu Windows, aperta um botãozinho aqui ou clica lá no menuzinho, o que acontece? Abre uma janelinha. Naquela janelinha tem o quê? Submenus. Você clica ali, aparece o quê? Sei lá, o teu computador faz uma coisa, faz outra coisa. Ou seja, são comandos, todos eles perfeitamente definidos, à medida que você clica, vai ligando, eles vão funcionando. A mesma coisa acontece dentro da codificação genética. A única diferença é que o código genético é altamente mais sofisticado do que até o Windows 7, que será lançado no dia 22 desse mês. Muito mais complexo. Se você pegar o Windows 7 e comparar com o código genético, você vai mandar um pequeno e-mail para o Bill Gates e falar assim: rapaz, valeu. Foi boa a sua tentativa, mas a gente gostaria de um negócio um pouquinho mais sofisticado. O código genético é fabuloso. Aí entra um pequeno probleminha. Se eu lhe perguntasse, vamos supor, eu pego um DVD, vamos supor que nesse DVD aqui dentro tenha o Windows 7. Eu chego para você e falo assim: qual a origem do Windows 7? Você olha para mim e fala assim: isso daí parece que você comprou lá na Santa Efigênia, ou lá na 25 de março, algum lugar por aí assim. Não, isso aqui você comprou na loja. Isso aqui é oficial, olha só, tem até a etiquetazinha aqui. Você não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei qual a origem do Windows 7. Qual a origem? Microsoft. Essa é a origem do Windows. Qual a origem do código que produz a vida? Nós sabemos que processos naturais não produzem códigos. Eles não produzem informação. Qual a origem da informação que produz a vida? As pessoas geralmente falam assim: não, mas é só ver o DNA. Antes de discutirmos a origem da vida, precisamos discutir a origem da informação
que produz vida. E essa informação está contida no DNA. Agora, é fascinante, sabe por quê? Quando nós vamos para os laboratórios, a gente vai fazer os testes, o legal é que ali você consegue demonstrar que processos naturais não produzem informação. Tanto é que é uma lei. Nós sabemos e já foi estabelecido que processos naturais não produzem informação codificada. Fantástico. Qual a origem da vida? Está baseado na informação codificada que está no DNA. O que veio primeiro, o DNA ou a informação? Não, os dois vieram juntos. Foram criados simultaneamente. Porque o DNA sem informação não serve para nada. E informação sem DNA também não produz vida.